Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o Amplicast, um podcast para professores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje, Samara, estamos aqui presencialmente, porque às vezes a gente tem que fazer no online, né? Mas hoje estamos aqui presencialmente com ele. Olha, faz tanto tempo que eu não vejo o Paulo. A gente estava lembrando aqui 10 anos. Paulo Thiago, professor, era professor de história, continua sendo, mas hoje faz 1001 coisas. Professor, empreendedor. O que mais, Sam? Meu colega, meu amigo, meu parceiro. Ele ainda falou que era também instrutor de Aikido, acabou de lembrar a gente aqui também, né, Sam? Não é isso? Um profissional fusionista na educação, é isso que ele é. É, aqueles de multitalentos que a gente ama, que a gente vive falando aqui. São esses os nossos amigos, né, Samara? É isso aí, é isso aí. E o Paulo trabalha aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal também, né? Atua como educador da Secretaria. Mas eu acho melhor ele se apresentar, Carlota. Sim, antes de começar, assim, do foco no ensino de história a treinamento de socioemocional. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, Paulo. É uma viagem, né? Assim, sou professor de história, então toda vez que me perguntam esse tipo de coisa, eu fico com medo de quão para trás eu posso ir. Quanto você quiser. Para poder explicar como é que eu cheguei ali, né? Porque, na verdade, eu nem sei muito bem como é que eu cheguei a ser professor, né? Eu acho que chega aquele momento de fazer vestibular, decide e vai, né? E, bom, eu gostava muito de história, sempre gostei muito de história, né? Meu pai... Ele é da área de biblioteconomia, e aí ele foi fazer doutorado na Espanha. A gente passou um período na Espanha, então ali muito rico, né, em cultura. Ele também fez curso de história da arte. Uhum. Então essa conversa de história estava sempre muito presente, né? E também eu tive o bom e velho professor que influenciou, né? O Padilha, e eu tive o prazer depois de trabalhar junto Padilha? a ele. Isso. Padilha deu aula para Brasília inteira. Então, assim, eu era encantado com as aulas dele. E assim, né, isso que é interessante, né? Toda vez que um aluno me encontra, nenhum aluno me encontra e fala: professor, eu lembro daquela sua aula de independência do Brasil, né? Um aluno, quando me encontra e tem a felicidade de falar comigo, ele sempre fala algo do tipo: poxa, aquele conselho que você me deu, né? Aquelas brincadeiras que você fazia. Então, eu sempre via que tinha uma coisa do contato humano, né? E o Padilha tinha muito isso, né? Ele atraía muito, né? E depois eu tive a sorte de trabalhar com ele. E eu também pensei que, na verdade, eu iria pelo mundo acadêmico, né? Então, quando eu me formei, eu já entrei logo no mestrado, fiz mestrado, depois já engatei um doutorado. Nossa. E estava nesse meio e dando aula. E aí, quando os prazos já estavam todos estourados, já estava com quase 5 anos para defender, já tinha passado esse prazo, eu tive que decidir, né? E aí, para onde é que eu vou? E aí eu falei, bom, continuar dando aula em 10.000 escolas não pode estar certo. E também isso me perturbava um pouco, assim, né? Dentro desse projeto de escola, conteúdo, aprovação de vestibular, cada dia que passava eu acreditava menos naquilo, né? Eu falava assim, bom, eu vou ficar treinando alunos, né? Eu quero um pouco mais do que isso, né? E dentro das escolas particulares que eu trabalhei, eu não via muito espaço para ir além disso, né? E comecei a ficar muito crítico também, né? E isso foi gerando conflitos, então foi facilitando muito a minha decisão, né? De sair. Saí, fiz meu doutorado e pensei, bom, acho que se eu for para a escola pública, eu vou ter essa liberdade. Olha... Né? De poder trabalhar, eu não vou ter aquela pressão, eu vou estar concursado, não vai ser faz o que eu quero ou vai embora. E aí, quando eu cheguei na escola pública, eu descobri que os professores não eram tão livres assim, né? Tem liberdade, mas não é tanta, né? Mas eu percebia que, assim, não havia uma cobrança dentro da escola pública, como havia na particular, sobre conteúdo, vencer conteúdo. Mas os professores se cobravam demais. Vencer o conteúdo, vencer o conteúdo, vencer. E eu queria fazer outra coisa, né? E eu ia tentando, e eu ia subvertendo, né, o sistema ali. E aí, um professor falou assim, olha, eu acho que você tem todo o perfil para socioeducação. Eu falei, mas o que é socioeducação? Não, os meninos estão presos. Eu falei... O que será que ela está querendo dizer com isso? Olha isso. Que mensagem é essa, né? Que ela está querendo me passar? Por que será que ela está falando que eu tenho esse perfil, né?
E aquilo passou, né? E aí depois passou mais um ano e veio uma outra professora temporária e ela falou a mesma coisa. Eu acho que você tem o perfil para socioeducação. E aí eu fui perguntar, mas o que é isso, né? E por que você acha que eu tenho esse perfil? Ela falou, não, porque na unidade que a gente trabalha tem a pedagogia de projetos. Então você tem uma liberdade de fazer essa subversão que você tanto fala, né? Ou seja, traz a habilidade e mobiliza o conteúdo. Então, se liberta do conteudismo, se liberta de vencer conteúdo, e lá você vai encontrar esse espaço todo, né? E aí, mas isso também passou, né? E aí um colega meu no final do ano falou assim, tem que fazer uma inscrição para poder fazer uma avaliação para ir para o socioeducativo. Você não quer ir, não? Eu falei, não sei não. Sempre os pares, né? Interessante isso, né? Sempre os pares que identificam talento, né? o talento da pessoa que olha, você tem perfil para isso. Aí outro colega, olha, você tem. Aí olha, as inscrições estão abertas. Que interessante isso, Paulo, né? Sempre os pares. Eu nunca fui aquela pessoa que tinha uma meta clara e vou atrás dela, né? Então eu quero isso na minha vida. Eu sempre fui alguém que fui vendo para onde a vida me levava, via se eu me encaixava ali e ia aproveitando o que me aparecia, né? Então, por isso que eu falo que, como eu cheguei nisso, eu não sei exatamente. Mas aí eu entrei, né? E quando eu fui visitar, eu nunca vou esquecer isso, eu entrei na unidade. Então, a unidade, ela funciona dentro do antigo presídio feminino. Então, a estrutura é de um presídio, né? A escola, ela funciona junto à Secretaria de Justiça. Então, não há um prédio para a escola. São salas, como a gente até, alguns brincos chamam de cela de aula, né? Por quê? Porque a antiga é uma unidade prisional, né? Mas que foi transformada em socioeducativo. E aí, quando eu cheguei lá e vi uma professora cercada de meninos com os olhos brilhando assim, e ela não estava trabalhando conteúdo algum, ela estava sendo humana, né, com aqueles meninos, eu acho que era quase uma figura de uma mãe, assim, cercada pelos meninos, né? Então ela trazia isso, eu falei, eu acho que esse aqui é o meu lugar. Nossa. Uau, já arrepiada. Eu acho que esse é meu lugar. Você falou, é aqui, né? É isso que eu tô procurando, né? Eu não sei exatamente o que é, mas é isso. Mas se pudesse descrever, eu não saberia. E paralelo a isso, eu estava na minha busca pessoal, né? Porque a minha ansiedade, ela já estava chegando a níveis que eu não sabia mais como lidar com ela, né? Eu até tenho uma história interessante que eu sonhava muito em ir no show do Chico Buarque. E aí ele veio ao Brasília, né? Na época. Compramos ingresso, primeira fila, e eu passei quase que... Não sei, acho que depois dos 20 minutos eu só pensava estar no bar conversando sobre o show. Ou seja, isso. Minha ansiedade era tanta que eu não conseguia mais estar no presente, né? Eu estava em frente àquilo que eu sonhei tanto, e quando aquilo chegou, eu já estava pensando no próximo, né? E aí eu comecei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E aí eu tinha um colega lá que meditava, eu falei, eu acho que é por aí, vamos lá. E fui atrás dele, entrei pela meditação, aí tinha um outro colega do Aikido, que ele também fazia parte desse grupo, e eu comecei a me comunicar muito com ele, e ele foi me apontando cursos, né? Olha, vai ter um curso outro tal. Outro par dele aí, ó. É verdade. Outra indicação. Sempre isso, né? E aí ele falou, olha, vai ter um curso, ele se formou num curso de treinamento do cultivo da compaixão, na Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, né? Que nome bonito, Isso, né? Treinamento do cultivo Isso, da compaixão. É isso. Que legal. E aí eu fiz esse curso. Aí, paralelo a isso, as coisas vão confluindo, né? Assim. Aí a secretaria me mandou fazer um curso de comunicação não violenta, né? Aí, junto a isso, depois um outro colega também fez um outro curso, uma outra formação, que é o CIB, que é o Cultivando o Equilíbrio Emocional. Então, isso foi entrando na minha vida. E eu fui pensando, como é que eu coloco isso em sala? Não tinha uma metodologia para a sala de aula daquilo, eu não conhecia nada daquilo. E lá você tinha a chance de colocar, você tinha abertura para isso. Isso. Então, eu entrava e ia. Ia pensando, ia tentando elaborar como é que eu faço isso funcionar. Tentativa e erro, né? Tinha dias que eu saía de lá, uau, é isso. Tinha dias que a tristeza não funcionou, profunda, não funciona, mas não tinha continuidade, né? Então, assim, você não tinha um processo, né? E aí esse meu colega, um dia ele me manda por e-mail ou pelo Instagram, não lembro exatamente, ele fala, olha, saiu isso, era 2018, é isso que você está procurando, né? Aí eu abri aquilo lá, chamava-se Learning, né? Social, Emotional and Ethical Learning.
E você entrava no site da Universidade da Emory, dos Estados Unidos. Você podia entrar no site, você pode entrar no site. Você fazia um curso e você baixava os currículos. Então, ele tem toda a estrutura do currículo, aula a aula, passo a passo, tudo bem encadeado. E tudo aquilo que eu tinha estudado antes, estava correndo atrás e buscando internet, vídeos, indicações, cursos, estava lá num só lugar. Já assim, estruturado. Já todo estruturado. Que legal. Todo o currículo, passo a passo, aula a aula. E os americanos, eles são muito organizados nisso, né? Tem até o tempo, né? Vai fazer um check-in, 5 minutos. É desse jeito. É claro que pro Brasil, o que tá 5, põe 10, 15... Claro, check-in no Brasil. Sua cara é 1 hora. E aí, aí pensei, bom, vamos estudar isso daqui. Qual a melhor maneira de estudar? Em grupo, né? Vamos procurar pessoas interessadas. E fui atrás de pessoas. Vamos montar um grupo de estudo, mostrei, falei. E eu já estava testando, então eu botei aquele debaixo do braço. Então você imagina, você vai entrar na unidade socioeducativa, você vai trabalhar com jovens, você vai trabalhar com o universo masculino para falar sobre emoções. Caracas. Nossa. Então, a gente já sabe que, né, dentro dessa masculinidade que a gente tem, falar sobre emoções não é algo que a gente se sinta seguro, né? E nem é aceitável, nem é querido que a gente fale. Não é natural, isso, né? Não faz parte do dia a dia, né, deles. E num lugar onde não se quer mostrar fraqueza. É isso que eu ia falar. Não quer mostrar vulnerabilidade, né? Numa situação que eles estão, né, lá. Perfeito. E eu falei, gente, vamos lá, né? Cara e coragem. Peguei lá a primeira unidade, roteirinho, debaixo do braço, estudei, vamos. Eu acho que tinham ali, nesse dia, tinha uns 12 alunos, né? Fizemos uma roda, começamos a atividade, começamos a dinâmica, fomos sensibilizando, e aí tinha um momento de partilha, né? E eu falei, bom, é essa hora que eu acho que ninguém fala, né? E essa atividade, você fazia um desenho sobre o dia em que alguém foi gentil com você, né? Então, você desenhava aquilo. E aí, você, se quisesse, você ia expor isso aos outros. E aí, esse menino, quando ele foi mostrar, nem todos desenhavam tão bem assim, mas ele foi explicar, né? Então, explica. Ele falou assim que foi o dia que meu irmão foi assassinado e minha irmã veio falar comigo porque eu estava muito triste. E já era o segundo irmão que ele perdia na mesma situação, né? E quando ele falou isso, gerou aquele... Ele começou a encher lágrimas, né? É a Síria aqui querendo participar da conversa, né? E aí... E ele estava contando que a irmã foi gentil com ele. Foi a primeira vez. Foi a gentileza dele, né? Uhum. E aí ele começou a chorar, né? E o tema da aula era empatia e compaixão. E um pouco qual era a diferença entre os dois, né? E o programa todo se baseia em você não dar conteúdo, mas você criar situações para que venha o aprendizado, né? Para que venha aquele estalo, aquele eureka, né? O conteúdo vem deles, né? Vem Na verdade, deles. Em cima desses conteúdos que eles trazem, você trabalha a parte de empatia e compaixão. Isso. E aí gerou aquele incômodo, né? Aquele incômodo. E aí eu não sei de onde é que saiu e eu falei assim, você me permite dar um abraço? Uma coisa que não é muito usual, né? Para um professor homem, né? E ele, então, tudo bem. Aí eu dei um abraço nele, ele acalmou um pouco, eu sentei e um por um foi levantando. Ai, não. Ai, eu já tô chorando. Paulo, eu já tô chorando. Já tô me segurando aqui, chorando, assim. Começaram a dar um abraço nele. Começaram a abraçá-lo, né? Meu Deus. Um por um. E aí eu falei para eles assim, né? Aí quando eles sentaram e estavam todos já mais acalmados, eu falei assim, olha, esse incômodo que vocês sentiram é a empatia, né? Vocês se colocaram no lugar do outro e sentiram a dor dele. Então gera esse incômodo. Agora, quando vocês levantaram e foram dar um abraço nele, isso é compaixão. Nossa Senhora. Ou seja, quando você... Educação pelo exemplo total, né? Quando tipo você assim. sai do simples espelho, né? Sentir o que o outro sente, para ação, né? Então, aí entra a compaixão, né? Porque a compaixão, ela é esse passo a mais, esse fazer algo para aliviar a dor do outro, né? E eu saí de lá assim, falando, bom, acho que eu cumpri minha missão. Nossa, que legal. E eu falei, a potência desse projeto era muito grande. E aí eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então, comecei a fuçar a internet. Internet é uma maravilha, né, gente?
e achei uma pessoa. Aí liguei para esse meu colega e falei, você conhece esse Bruno Witt? Ele falou, conheço. Falei, ele era de São Paulo. Ele falou, não, ele mora em Brasília. Pronto. Aí eu falei, vou mandar. E aí ele tava lá com alguma ligação na internet sobre esse projeto. E aí mandei um zap para ele. Falei, olha, meu nome é Paulo, trabalho isso, estou com um grupo que a gente está querendo estudar isso e você poderia nos ajudar? Deu, sei lá, 10 minutos, ele falou, cara, eu estou procurando pessoas porque nós vamos ter daqui a 1 mês e meio uma formação em São Paulo e eu estou atrás de professores interessados em participar. Olha isso. Olha. Né? De novo, a gente o universo de novo, né? A gente já conversou em outro Amplicast sobre isso, o fato de que muitas vezes a gente perde oportunidades por não ir atrás das pessoas. A gente acha que as pessoas não querem ser incomodadas. E, na verdade, é o oposto. Assim, eu e Samara, toda vez que a gente foi atrás das pessoas, era como se as pessoas estivessem esperando a gente procurar para dar um sim pra gente, né, Paulo? Você fala isso, eu fico pensando na minha trajetória. Eu fui muito criado assim, né? Não incomodar, né? Não incomodar. É isso. Eu tipo, parece que é um pecado, né? Não, a gente não vamos incomodar, não vamos... Não, as pessoas querem que você chegue até elas, né? Às vezes elas estão esperando isso. Quantos nãos a gente leva em relação aos sims? Muito mais sim. A gente leva muito sim. Muito mais muito sim. Alguns não, mas você pode reparar que foi mais sim. Todas as vezes que você falou com alguém, foi sim. E se for pensar, o nosso encontro aqui agora é mais ou menos isso, né? Exatamente. É isso. Olha, mandei uma mensagem, na hora ele respondeu, disse, vou ver, queria inclusive, como é que é o nome da sua gestora, porque temos que agradecer por ela ter liberado para você poder estar aqui. Olha aí, Sara. Obrigada, Sara. Obrigada, porque isso aqui vai ajudar muitos educadores, tenho certeza disso. Obrigada, é isso. Pois é, nessa, né, assim, quando eu comecei, a gente vai chegar lá, mas só para não perder o parênteses, né? Então, quando eu comecei o projeto, eu fiquei pensando, poxa, são as pessoas que trabalham nessa área aqui, né, com a parte mais de tecnologia e redes, e que saca muito. Falei, bom, Samara e Carla são minhas referências, assim, né? E aí eu mandei para elas, assim, meio, né, um convitinho para um evento, assim, e aí foi quando vocês estavam, né... Estavam no Rio, né? A gente tava viajando. Foi. E aí foi isso. E eu falei, Carla, olha como é o universo. A gente acabou de falar de você, inclusive. Isso. A gente tinha falado. E eu vinha falando com a Carla. Cara, a gente precisa trazer pessoas que estão trabalhando, porque a gente tem sempre educador de todos os níveis acadêmicos aqui. Mas eu falei, cara, a gente nunca trouxe ninguém do socioeducativo, ninguém que E o Paulo trabalha. E ela, o Paulo, não é possível, que foi meu aluno. Ele trabalha com isso, Carla, porque eu me lembro que ele me falou que ia trabalhar com isso uma época. Aí eu falei isso, tipo, umas 2 semanas. Quando eu olhei, chegou sua mensagem. Eu falei, Carla, olha isso aqui. Foi muito louco. Não é possível. Muito louco. Falei, pra você ver como o universo, ele meio que se alinha. A gente tem que botar pra fora também o que tá querendo que aconteça, né? Tem que botar pra fora. Né? Tem que superar um pouco esse medo, né? Às vezes a gente tem esse medo, esse receio, né? Não vou incomodar. O que a pessoa vai achar? Será que vai achar que eu tô interesseira, agora tá atrás? Né? Então a gente vai criando, né? A nossa mente é muito. A gente cria as nossas historinhas, né, Paulo? E criar é bom, né? Mas também que às vezes a gente acredita demais, né? Nas nossas próprias histórias, né? Paulo, mas me conta, você foi lá então, fez essa experiência, falou, é isso, vou me conectar com o Daniel Witt, o nome dele? Bruno Witt. E ele falou, tô atrás de professor. Você falou, sou eu. Sou eu. Eu sou professor. E aí também é outra história longa, mas encurtando, a gente conseguir. Por quê? Porque nesse primeiro momento, para se formar, você tinha que ter uma escola vinculada ao projeto. Então, como é que eu vou fazer que a secretaria se vincule em um mês? Nossa. A burocracia dos estados é muito grande, né? E ele também já estava se comunicando com a secretaria. Tá. Para tentar levar, né? Então, assim, no fim, a gente conseguiu, eu fui. Então, a gente fez essa formação acho que foram 4 dias de formação, 4, 5 dias, né? Com a equipe da Emory, que veio ao Brasil. E você foi com esse grupo de professores que estava aqui ou foi só você, nesse caso? Aqui fui eu uma dessas colegas que eu tinha convidado para o grupo de estudo, ela é do Instituto Federal de Brasília, ela conseguiu lá também. Tá, legal. Né? E existia outra professora da Secretaria de Educação também, que tinha chegado por um outro lado também, e uma professora da escola, acho que Céu de Brasília. Tá, então vocês foram em grupo mesmo, quando o grupo de estudos conseguiu ir. E aí a gente foi. Então fez essa formação e eu falei, uau, né? E existia essa outra possibilidade então de fazer a formação para facilitador nível 1, seria a primeira formação. Uau. Né? Porque esse é um projeto mundial, né? Ele não é um projeto
que está em... Acho que agora ele deve estar em 21 países, né? E aí eles falaram, bom, vai ter agora uma seleção, e quem for aprovado, a gente vai fazer a formação com a Emory de 8 meses, né? Toda em inglês. E aí eu pensei, por que eu larguei inglês? Que a Carla estava te ensinando há 10 anos. Ensinando. Mas é aquilo. Mas o inglês fica. Né? O inglês O inglês fica. O inglês fica. Vou me virar lá, Google Tradutor, do meu jeito. Era excelente aluno. Era. Isso. E aí, o que eu fazia? Então, eu falei, bom, a oportunidade você não perde. Se escreve no inglês, de novo. Isso. Começa-se a escutar muito YouTube, vídeo em inglês, vídeos da área, né? Então, eu aproveitei e juntei as duas coisas, né? Eu ia aprofundando conhecimento na área, né? E ia aprendendo inglês. Aliás, isso é uma ótima dica para você que está escutando a gente aí, sei lá, no caminho de casa, né, Carla? Se lava na louça, como eu faço para escutar podcast. Ou se você está acompanhando a gente no YouTube, ouvir as coisas da nossa área em inglês facilita muito, né, Paulo? Facilita muito. Olha, eu sou suspeita porque eu sou da área, mas eu tenho visto cada vez mais colegas falando que não estão aproveitando oportunidades porque não sabem inglês. E não tem motivo para isso. Cara, começa agora, dá tempo, vai com fé, faz o que o Paulo fez. A gente tem uma facilidade que o inglês está em tudo quanto é canto, como nunca teve antes. Então, gente, é começar para não perder, né, Paulo? Foi o que vai, foi o que você fez. É isso aí. Eu comecei lá, videozinho com legenda em português, videozinho com legenda em inglês. Daqui a pouco tira a legenda, entende tudo. E depois vai. E aí eu fiz o curso e tô entendendo muito bem inglês agora. Da área, hein? Da área, né? Muito Mas bem. tô continuando a estudar agora. Exatamente porque essas portas vão se abrindo e aí você tem que estar ali, né? E aí pegou a pandemia, né? A pandemia veio e estendeu essa formação, né? E a gente saiu de sala e eu queria botar em sala isso, né? E aí tive que dar esse passo atrás. Né? Mas aproveitei esse tempo para ir estudando, conhecendo vídeos, cursos. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito isso, né? Tem tanto curso bom na internet, grátis ou com preços camaradas, né? E, claro, tem coisas mais amplas que você pode também. E fui fazendo essa formação e me formei, né? Então, agora eu sou facilitador nível 1 e isso me capacita a dar formação para professores. Né? Já estamos na fila, eu e a Carla já estamos na fila para a próxima formação. Já tô. E aí, eu aproveito até esse gancho aí para saber, então, essa foi a ponte para o que você hoje está desenvolvendo também fora desse seu âmbito de sala de aula, que é a treinamento emocional. Treinamento emocional. Isso então, mesmo. O nome é muito legal, inclusive, eu né? achei fenomenal. Me conta, qual que é a ideia aí? O que é a juntou, Tri? né? O que juntou, E a né? gente vai colocar aqui nas referências a Tri, o Instagram deles. Eles têm sempre, o Paulo tem me mandado sempre, eles têm sempre rodas de discussão, sempre temas que é aquela dor do professor, do educador, do pai. Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Vamos lá, Paulo, o que é a Tri? Aí esse é o pulo, né? Então, eu comecei a dar formações para professores, né? E esse meu colega que me deu esse curso do treinamento do cultivo da compaixão, eu sempre trago ele junto. Porque um dos eixos da educação socioemocional é empatia, é compaixão, né? Compaixão é um passo aí que não aparece, às vezes, nos cursos, né? Mas que a gente coloca ele lá dentro. Porque, na verdade, tem muito essa confusão, né? Empatia e compaixão, e as pessoas preferem usar empatia, né? E até o pessoal fala, mas se tiver algum tipo de receio de usar compaixão, usa empatia, né? Porque essa empatia, ela nos permite nos conectar, né? E aí, eu sempre junto com ele, a gente precisa fazer algo, a gente precisa expandir isso aqui. Vamos fazer alguma coisa. Ele também, a gente precisa. Eu sei. E o que acontece? Como o C-Learning ele é voltado para professores, formação de professores, eu também queria atingir quem não é professor e queria ter acesso a essa educação, né? Ele falou, então por que você não monta um curso? Você já tem experiência não só no C-Learning, mas você tem uma série de outros cursos. Monta algo. Então, na verdade, o Tri nasceu não como uma empresa, nasceu como um curso. Como projeto. Projeto, que nem amplifica. A mesma era um coisa projeto. amplifica, é um então, projeto. O Tri era treinamento do equilíbrio emocional, que é o curso. Pronto, é o curso. É o curso, né? Ano que vem, eu começo, então, a oferecer o curso para não professores.
E aí, mais uma vez, uma colega minha estava voltando dos Estados Unidos. Outra Outro bar aí, ó. Olha o tanto de anjo que o Paulo tem. Ela teve que voltar meio repentinamente, e ela veio me visitar. Assim, e a gente estava conversando na internet um dia, no dia ela estava aqui tocando na minha porta, e ela é da área de comunicação, e eu falei disso. Ela falou, não, isso aí você vai botar para frente, vamos mexer com isso junto. Vai colocar pro mundo, né, Vamos Paulo? Não vai ficar restrito. Eu falei, Monique, eu sei dar aula, eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei mexer. Ela falou, não, vamos embora. Então, o Cristiano já deu esse impulso, a Monique juntou, eu falei, vamos. Né? Olha então, isso. Toda caminhada começa com a decisão e um passo, né? Uhum. Então vai. Mas tá com medo? Vai com medo. Né? Gente, o medo nada mais é do que o seu corpo se preparando para enfrentar um desafio. Seu corpo em ação, né? É seu corpo em ação. Então, se você entende isso, você fala, opa, que bom. Olha o meu corpo, ele está do meu lado. Ele não está lutando contra mim. Uhum. Ele está me preparando para enfrentar esse alvo. Só te dando um sinal, né? Só te dando sinal. Então, você vai. E aí, começa a aprender, começa a ver, começa a mexer. Mas, como é um projeto de educação socioemocional, o meu medo grande era, como é que eu faço um projeto de educação socioemocional e esse projeto me rouba a minha saúde emocional? Porque entrar na internet, às vezes, é isso, né? Você começa a se cansa, né? É outra camada de demanda. Não é só a questão de entrar na internet, né? A gente, como empreendedor, enfim, são outras camadas. Eu estava falando isso hoje para a Samara, porque ela diz assim, você está proibida de me falar de qualquer projeto se você não me entregar X, Y, Z. Porque, é só me entregar o que eu pedi, que pode fazer o projeto que quiser. Porque a gente tem várias coisas rodando, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E você, se você não tiver o seu socioemocional muito bem resolvido, se você não tiver cuidando da sua saúde de uma forma muito intencional, você surta. Você surta, né? Yeah. E assim, eu acho que a gente só não surtou porque a gente, principalmente com a pandemia, que a gente foi forçada a ficar em casa e a repensar a nossa vida, eu e Samara, a gente repensou a nossa rotina. Quer dizer, eu mudei meu estilo de vida, eu emagreci pra caramba e tal, mas por quê? Foi intencional, eu queria isso, né? Porque senão a gente não dá conta, né, Paulo? Senão não dá conta, E a pandemia me pegou no meio desse processo, né? Tipo, tava tudo fluindo pro lado que você queria. Tudo indo, né? De repente... agora não vai dar. A formação teve que parar, aí ficou um tempo longe, não sabia se ia me formar ou não. Aí veio, depois que passou a pandemia, teve essa formação, mas no meio tive perdas, então tudo aquilo foi mexendo, e você fala, bom, e agora, né? Como é que vai ser esse mundo? O que eu faço? Aí você pensa, bom, eu continuo, né? Aí você pensa, eu continuo. Só tem essa opção. Opção parar ou continuar. Uhum. Então eu continuo. E fui tocando, mas aí eu fiquei pensando nisso. Bom, o que eu vou fazer? Como é que eu posso não perder minha saúde fazendo um projeto de educação socioemocional? Falei, bom, eu vou me permitir. Eu vou me permitir fazer, eu vou me permitir testar, eu vou me permitir errar, que eu não me permito muito. Sou muito perfeccionista. Não sei porquê, acho que isso é o mal de todo professor, né? Meu Deus. E então, por quê? Porque todo mundo veio. Não, então você faz isso, você tem que fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai... Isso aqui. Aí eu falei, gente, se eu for fazer tudo isso, eu não tenho nem minha ideia. E isso vai me jogar num lugar de insegurança muito grande. Então, deixa eu fazer. Sem pressa, né? Sem muitas metas, sem muito desespero, mas eu vou fazendo, eu vou testando, eu vou vendo o que funciona, vou aprendendo, porque eu acho que a educação precisa resgatar o direito a errar, né? Se tem uma coisa que eu aprendi com a educação socioemocional é isso. Por que nossos alunos não aprendem? Boa parte não aprende, porque para você aprender você tem que estar seguro. Se você não está seguro, você se sente inseguro, e segurança não é uma situação de fato, ela é uma sensação, né? Você vai ativar o seu sistema nervoso simpático. E aí você está em luta ou você está em fuga. E se você não consegue nem lutar, nem fugir, você desliga. Você congela, né? Você congela. Então, o nosso aluno em sala de aula que está com medo, que está inseguro, que está com medo de errar, que está com medo de virar, né, chacota dos colegas, ele não aprende. E ele não vai se expor, não vai errar, não vai, né? Ou ele vai implodir a sala.
né? Ou vai para um extremo ou vai para o outro. Ou vai para o outro. Então, e aí, às vezes, muito falta a nós esse conhecimento, como professor, desse olhar empático. Peraí, esse aluno ele não quer simplesmente implodir, né? A gente também sai um pouco do eu, né? A gente, quando olha com empatia, a gente fala assim, não é sobre mim, né? Porque quando o aluno nos afronta, a gente pensa que é sobre nós, né? Por que ele está me atacando, né? E quando você olha para o olhar empático, fala assim, não. Por que ele está se apresentando de maneira agressiva? É o sinal que ele está dando, né, Paulo? É um sinal. É um sinal. Sinal que ele precisa de ajuda. É um sinal que ele precisa de ajuda. Ele precisa de compreensão. Aquilo lá não está funcionando. É isso. Né? Eu não estou me sentindo confortável aqui dentro. Meu corpo não está. Né? E se a gente for pensar que a gente trabalha com crianças e adolescentes, é difícil um corpo estar parado por 4 horas e estar confortável. Me fale. Né? Não tem como estar. O corpo é movimento, né? E o movimento ele é importante para o aprendizado. Então, quando a gente também pensa que a gente separou mente e corpo no aprendizado, né? Então, a gente senta, estaciona o corpo e põe a mente. E aí a gente não sabe porque o aluno não aprende. Porque o aprendizado passa pelo corpo. Não tem aprendizado que não passa pelo corpo. E a gente deixou para a educação física simplesmente o movimento, né? Exatamente. Então a gente precisa de movimento, a gente precisa de fazer, a gente precisa de experimentar, a gente precisa... E do ensino fundamental para frente mais ainda, porque a educação infantil ainda mexe muito com o corpo, né? Faz roda, mexe muito com o corpo. Né? Trabalha toda a questão corporal, coordenação motora. Quando a gente começa a chegar ali pelo 4º, 5º ano, a gente já começa a perceber que não, tem que ficar sentado e quieto, né? Tem que ficar sentado e quieto. E quieto, 4, 5 horas na escola. Paulo, que história linda sua. Tô assim, eu e a Carla aqui segurando as lágrimas o tempo inteiro. Porque a sua história, ela não foi uma história só de impacto na sua vida, mas como isso impactou também as pessoas que estavam ao seu redor, né? Os alunos que você recebe lá no sócio educativo. Inclusive, para quem nunca, eu e a Carla, a gente estava até perguntando antes, né? Eu acho que vale, né? Eu ia até pedir para ele falar isso. Assim, explica para a gente um pouco como funciona o sistema aqui em Brasília. Né? A gente sabe que cada estado atua de uma maneira, mas como é que funciona o sistema? E aí eu já puxo né, nessa fala sua, que dicas você daria para um professor que está meio que desamparado nesse momento? Assim, a gente está vivendo uma questão socioemocional bem complexa no ambiente educacional regular, né? A pandemia ela trouxe aí consequências severas, e aí você já aproveita, assim, conta um pouco do que é o sistema socioeducativo aqui e que dicas, né, Carla, que você daria para um educador que está nesse momento aí tão conturbado para quem está voltando. Já vai chamar ele para um grupo aí. Vem para o meu grupo, né, Paulo? Vem pro grupo de estudo aqui, que eu te... Boa. Não, a gente tem... Quando a gente fala do socioeducativo, tem que entender assim, que educação é um dever de Estado e um direito da criança. Ponto. Então, não interessa a situação que ele está, ele tem esse direito a ser exercido. Então, o que acontece? A unidade que eu trabalho, ela é uma unidade de internação provisória. O que isso significa? Quando o adolescente ele é apreendido, ele tem 45 dias para ter a sua vida resolvida pelo juiz. Né? Então, nesse espaço, dentro da unidade, ele vai ser organizado a partir da idade dele, se ele é reincidente ou não, e também um pouco da configuração física do aluno. Né? Então, isso para a gente, o que quer dizer? Que a nossa sala de aula não vai ser organizada por série, que a nossa sala de aula não vai ser organizada por idade. Né? A gente vai pegar essa organização que está feita e vai ser colocada dentro de uma sala. Isso significa entrar numa sala todo dia que muda constantemente alunos analfabetos com alunos no 1º, 2º ano do ensino médio. E aí você pensa, 45 dias. Será que eles aprender quem foi Dom Pedro é importante naquele momento? Né? O que é significativo para um aluno que está aqui? 45 dias a gente vai vê-lo 30 vezes, talvez menos. Para que ele passe aqui dentro, né? Então, e alguns ficam 45, outros ficam 10 dias, então tá né? cada um em um momento, né? Tá cada um em um momento, né? Então a turma que está minimamente formada, amanhã um foi embora, entrou um outro. Amanhã a divisão mudou, a gente muda. Então isso você tem que entrar. Todo dia. Isso todo dia. Cara. Então, as aulas que a gente conhece tradicionais nunca funcionariam num sistema assim, não existe. Não existe, até porque se você faz uma aula de um conteúdo que você tem que, vou organizar esse conteúdo para 2 semanas,
você não sabe se o aluno está do outro lado. E aí, se chega um aluno no meio, vamos supor que até que você tenha, durante 2 semanas, aquele grupo de aluno. Aí você está na 3ª aula daquele projeto que você montou, daquele conteúdo que você está passando. Chega um aluno novo. O que você faz? Então, você tem que criar um projeto que ele tenha uma temporalidade, mas que ele tenha finitude diária. Então, ele tem que se resolver ali. Ele tem que ser encapsulado, né? De alguma forma. E aí, na verdade, você deixa de atuar como professor de história. Você aí passa a ser realmente um educador, né? Que aí vai trazer muitos outros elementos que não só a história. Quer dizer, a história passa a ser o pano de fundo para muitos outros contextos que você cria, até com o próprio conteúdo deles, que foi aquilo que você estava falando, né? Você pega muito o que eles trazem, né? Quando eu entrei, então eu tinha que fazer o meu projeto. Todo professor que entra ali na nossa unidade tem que ter o nosso projeto, tem que fazer o seu próprio projeto. Então o que eu pensei? História. O que é um dos eixos da história, que não é conteúdo, mas que tem muito conteúdo? Identidade. Sim. História de vida, identidade. Exatamente. Então eu fiz um projeto em 3 atos. E que é essencial para eles, né? Presente, passado e futuro. Ou seja, onde eu estou agora. Olha para trás. O que me trouxe aqui? Olha para frente, onde é que eu quero estar. Perfeito. Então eu trabalho esses 3 eixos a partir dessa questão da identidade. Quem sou eu, né? Quem eu sou. E aí entra uma coisa que aí eu sempre penso no inglês, dentro da Carla, que eu adoro o verbo to be, né? Por quê? Porque ele é ser e estar. Ser e estar. Então a gente, quando olha para um aluno do socioeducativo, né? A sociedade às vezes olha assim, ele fala, ele é. E ele começa a acreditar que ele é. E o verbo ser, ele aprisiona. Você é aquilo. Então eu falava para eles, esquece o verbo ser. Identidade é estar. Você está isso. Não quer dizer que você estará permanentemente dessa forma. Não quer dizer que isso te define, né? Isso não te define. Até aqui, né? A partir daqui você pode fazer um futuro diferente, né? Uma outra história. Nossa. Então, a partir daí, aí eu posso falar do que eu quiser. Aí eu posso falar sobre Dom Pedro. Pronto, exatamente. Você vai dar os exemplos aí eu posso falar sobre históricos. Mas eu gostava mesmo de dar... Do socioemocional, né? Era o que você gostava. Uma das aulas que eu comecei a dar, que eu achei fantástica, assim, e para mim foi uma das maiores lições, foi eu vou dar uma aula de matemática. Eu sou péssimo em matemática. Não sei nada de matemática. Olha só. Mas eu falei, vou dar uma aula de matemática. E vamos ver como é que os alunos reagem. Então eu falei assim, olha, vocês vão fazer... Eu vou ensinar esse tema para vocês. Depois eu vou passar uma lista de atividades. E o que eu quero de vocês? Nós vamos trabalhar a sua persistência, a sua resiliência, a sua atenção. E se você cumprir isso, é 10. Então, como é que vai ser isso? Você vai sentar, você vai fazer. O que você não conseguir, você vai levantar e vai me perguntar. Voltou. Não conseguiu? Vai voltar de novo. Então, vou estar aqui. É isso que eu quero de vocês. E aí, não interessa o número de acertos que vocês tiverem. Isso é irrelevante para mim. A nota não passa por aí. Não, professor? Não interessa se você vai acertar 1, 2, nenhum, todos. Vai ser 10 se você fizer isso que eu tô te falando. E as aulas lá duram quase 2 horas. Isso que eu ia te perguntar, a carga horária é diferente, né? Você tem 2 horários de 2 horas. É carga horária de projetos então é bastante mesmo, né? E aí eles ficavam lá 1h30 fazendo atividades. Olha só. Então meninos que a maioria já tinham se evadido da escola há muito tempo, passaram 1h30 sentados. E a primeira pergunta que eu fazia assim, quanto tempo vocês não passam tanto tempo fazendo uma atividade? A maioria respondia, professor, eu nunca passei 1h30 fazendo nada. Nunca sentei 1h30 fazendo isso na vida. Mas o mais interessante mas o mais interessante é que eu falava assim, aí eu perguntava assim, corrigia que ele escreveu, corrigisse. Eu falava, qual foi a sua nota? Aí ele olhava assim, acho que foi 7. Aí eu perguntei, mas você perdeu 3 pontos aonde? Não, é porque eu errei uns negócios aqui, professor. Aí eu falei, não, mas o erro nunca foi um critério para nota. Você ficou sentado? Fiquei. Você ficou fazendo? Fiquei. Você, quando errou, me procurou ajuda? Procurei. Você tentou de novo? Tentei. Então, com essa nota. É 10 e ele nunca se viu, né? Não, aí ele falava, então é 8. Nossa. Aí eu falava... Eles nunca vão se dar 10. Aí... Eles nunca receberam 10, gente. Eles nunca receberam 10 na vida. Nunca. A vida avaliou eles sempre de outra forma. Nunca. Mas aí eles falavam muito isso, né? Mas eu errei. Eu falei, mas isso não está no nosso contrato. O contrato é sentar.
Aí eu consegui um 9,5. Olha só, então 9,5. Tá bom, tá de boa. Eles falam muito, tá de boa. Então 9,5 tá de boa. Então o que eu aprendi nisso aí? Eu aprendi muito isso, assim. Eles têm que se sentir seguro. E se sentir seguro para fazer é saber que vão ser apoiados e que eles vão ter liberdade de errar. Eles vão poder errar. Que o aprendizado vem desse erro, né? Mas vem também dessa persistência, né? Em procurar. Não é, então vou passar a vida errando. Não é isso. Mas é o processo de aprendizado passa pelo erro e ele vai te trazer um aprendizado, né? Então, eu percebi que tem que criar segurança. Você percebeu que a melhor aula de história foi de matemática. Olha que lindo isso. Sensacional. Mas verdade. muito legal. Olha aí, é verdade. É Mas é engraçado. E é engraçado, que eu ia até te perguntar quais são as grandes alegrias, né? Os grandes desafios. Eu acho Já que assim, contou você já tantos, contou tudo. né? É isso. Eu acho que essas pequenas alegrias do dia a dia, de você saber que, poxa, você pega esses meninos que todo mundo desacredita, né? E de repente dá uma pontinha de esperança para eles, isso pode mudar totalmente a realidade isso é muito do jovem, transformador, Paulo. Eu acho que essa alegria do professor é estar ali, né? É. Ali na sala. Quando você tem essa conexão, quando você se sente conectado, quando você se sente ouvido. Acho que todo professora que mais quer é alguém que se apaixone por aquilo que ele também é apaixonado, né? Porque alguém que aprenda com aquilo que ele está ensinando. Alguém que se interesse por aquilo que ele está passando ali, né? naquele momento. Mas eu acho que, assim, nesse caminho específico, um dos melhores momentos que eu tive é que eu começava a aula, eu sempre botava uma frasezinha, né, no quadro, assim, e teve uma que eu coloquei que era uma historinha, né, na verdade eu contei essa historinha para eles, né, um índio conversando com uma criança e falava, né, que dentro de cada um de nós vivem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E aí a criança perguntava, mas qual lobo vence? E aí eu faço essa pergunta com eles. E eles ficam, é o bom, é o mal, é o bom, é o mal. Aí eu falo, e qual é a resposta? A resposta é aquele que você alimenta, né? Então, assim, a gente quebra essa ideia de que nós somos os maus, porque estamos aqui aprendidos, e existem os homens bons. Então, não, a gente tem isso dentro de nós, né? E se a gente fosse alimentando de coisas boas, isso vai brotar na gente, né? Agora, se você passa a tarde assistindo esses programas pinga-sangue da TV, você vai achar que o mundo é um lugar hiperviolento e você vai querer se armar para sair na rua. Porque você está se alimentando daquilo, e aquilo vai se tornar a sua realidade. Uhum. E aí eu ensinei isso e fui dando as minhas aulas. E aí a gente escreveu, já estamos no segundo, a gente até recentemente lançou um livro, né, com os escritos dos alunos, um trabalho belíssimo das professoras de português da unidade, assim, fantástico. Com os alunos. Tem isso disponível? Eu vou presenteá-las. Amamos. E aí... Mas aí a gente estava... Um aluno estava recebendo um prêmio. E aí uma outra unidade também foi receber esse prêmio. Então, um dos alunos que passou pela unidade temporária, ele foi sentenciado. Aí, quando sentenciado, ele vai passar ali de 3 meses a 3 anos, né? Aí é uma decisão do juiz. Normalmente, sempre passa pelo menos 1 ano. E ele ganhou esse prêmio. E aí, ele estava lá. Quando ele me viu, ele ficou... Prof, tô aqui, né? Tô aqui. Aí eu falei, e aí, cara, tudo bom? Como é que você tá? Poxa, prof, ganhamos o prêmio aí, professor. Pô, legal, né? Cara, aquela frase que você me falou nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fui sentenciado, eu tinha tudo para estar amargurado, mas falei, eu vou alimentar o que há de bom. Cheguei na unidade, me envolvi com esse projeto, a gente ganhou esse projeto, a gente já conversou com a juíza e a juíza falou que em 3 meses eu saio. Vai reduzir a pena. Então, assim, essa é a alegria. Assim, essa é a alegria. É isso. Né? É esse tipo de coisa, assim, falar de alguma maneira... A gente resgatou, ajudou a resgatar você e o sistema, claro, porque foi todo mundo junto, resgatou esse jovem para ter uma vida plena e feliz, que é o que a gente quer que eles tenham, né? Então, essas são as minhas grandes felicidades, né? Encontrar alunos e ser lembrado não por uma boa aula de conteúdo de história, mas porque de alguma maneira eu consegui ser significativo naquele momento, né? E isso às vezes é raro, né? Mas talvez seja essa raridade traga também um pouco isso, né? Traga essa felicidade ampla, assim, de encontrar. E aí você falou dos conselhos, né? Para professores que estão... Eu acho que dá para falar muita coisa, né? Mas, assim, eu acho que a primeira coisa é para o professor, para a professora,
seria: transforme sua sala de aula em um lugar seguro para o aprendizado, né? Se você conseguir fazer isso, você vai desabrochar muito conhecimento, você vai conseguir trazer para si aquele aluno ou aquela aluna que você às vezes não está conseguindo acessar, né? Eu diria que junto a essa segurança, traga empatia também para a sua prática, né? Porque a gente já chega numa sala, uma coisa que é muito comum, quem está na escola sabe disso. Você nem entrou na sala, você não teve nem o primeiro contato com o aluno, não teve nem a possibilidade de ver o aluno por seus próprios olhos. Chega alguém e fala: tá indo pra sala tal? Tem um aluno lá, hein? Turma. Aquela turma ali. Hoje a turma tal tá que ninguém aguenta. Tá Você que já ninguém entra lá, o seu espaço psicologicamente seguro já não Já tem, acabou. né? Nem para você. Né? Mas eu gostei muito disso, Paulo. Criar um espaço psicologicamente seguro para aprender. Isso eu acho assim que é uma dica de ouro, sabe? Quem tá aí, espero que você esteja anotando. Porque é isso, a gente tem que... Eu me lembro de um vídeo assim antigo de um professor, o pessoal até ficou surpreendido, que ele vinha vindo no corredor e antes de entrar na sala de aula, ele deu uma respirada, essas que a gente sempre faz, né? Tipo, balançou os braços assim, levantou a cabeça, ou seja, ele vinha chateado, ele levantou a cabeça e ele entrou em sala de aula sorrindo, que é isso, é construir essa relação, esse espaço emocionalmente seguro. Carla, a gente poderia ficar 3 horas aqui com o Paulo, né? Vamos ter Paulo que vai trazer ter que de marcar novo mais umas 5 ele. vezes. Vamos ter que trazer. Mas a gente sempre termina o Amplicast. Ixi, eu não tô conseguindo falar não, esse negócio. Amplicast. Amplicast, pronto, consegui. Com um caderninho de referências. Eu sei que você tem várias, né? Mas assim, livros de cabeceira, pode ser TED, alguma coisa pessoal mesmo, uma experiência que você teve, que quem quiser passar por uma experiência como essa, você indica. Então, o que está aí na sua cabeça, no seu pensamento, de coisas que te impactaram e que impactaram a sua carreira? Bom, nessa área de educação socioemocional, eu acho que o Daniel Goleman é a porta de entrada, assim, né? A inteligência emocional é uma porta de entrada para quem quer entender um pouco, mas o que mais ou menos é isso, né? Então, ele tem um olhar, assim, bastante amplo, um conhecimento bastante amplo, né? E ele é um dos criadores, né, da educação socioemocional. Então, e ele é super ativo no LinkedIn. Super ativo. É mesmo, não acompanho, vou ter que acompanhar. Ativo no LinkedIn, ele tem newsletter em inglês. Em inglês. Daniel Goleman, então, já está na minha listinha. Boa. E aí, tem 2 autoras que eu acho fantásticas, assim, porque elas são aquelas pessoas que se dedicam a facilitar a nossa vida, né? Elas trabalham neurociência de uma maneira que um professor de história que relutou com a biologia na época de jovem entende, que é a Lisa Feldman. E ela tem... Bom, a internet está repleta de material dela, de vídeos, de podcasts, de conversa. Eu acho que há um livro dela publicado em português, mas eu acho que é apenas em Portugal ainda, mas tem uma versão em espanhol. O livro dela é How Emotions Are Made, né? E ela traz um novo olhar sobre as emoções, né? Uma ideia de que a gente não nasce com emoções já pré-programadas, mas o nosso cérebro constrói a partir do contexto que a gente vive, das nossas experiências passadas e de como nós estamos nos sentindo, né? O nosso corpo, né? Então, tem muito material na internet. E uma outra que é a Nazaré Castellanos, que é uma neurocientista espanhola, que ela também se dedica muito a essa relação do corpo nas emoções, né? Então, seriam 3 dicas, assim, Uau. fantásticas. Eu não, claro, eu não sigo nenhuma. Você segue algum? Só o Daniel, que você conhecia. Não, porque que legal. É engraçado. Eu achei que você ia falar de uma americana, que é a Judy... Alguma coisa, depois eu te passo a referência, também coloco aqui no Amplicast, que o legal dela é que ela é uma neurocientista, mas ela foi para a sala de aula dar aula para meninos da 5ª série para colocar em prática as descobertas da neurociência e ver como aplicar aquilo. Se realmente aquilo tem como aplicabilidade. aplicar aquilo para levar também essas boas práticas para os professores. Que legal. Boa. E aí, só a última aqui, que eu acho que quem interessar, tem o C-Learning também, que você pode entrar no site da Emory. Ele tem um site próprio, fazer um curso e baixar o conteúdo.
E aqui no Brasil, o pessoal de São Paulo da Gaia Mais está à frente, né, das formações aqui. Provavelmente ano que vem tem uma. Aí tem o Instagram do Gaia Mais. Vocês conseguem informações dessa formação, acompanhar. Que no Brasil chama Ensino para Corações e Mentes. Também uma ótima oportunidade. Normalmente são formações gratuitas, né? Toda essa formação que eu fiz foi gratuita, né? E coragem, né? Coragem para avançar, para estudar, para conhecer, se permitir, conhecer mundos novos. E acho que a educação socioemocional não é só para quem quer ser professor de educação socioemocional. Eu acho que o professor, ele precisa estar bem para ensinar bem. Quando a Samara falou, né, desse exemplo do professor que para e respira, quantas vezes a gente pensa antes de entrar numa sala, como eu não estou entrando nessa sala? O que eu estou levando para essa sala? Estou levando a briga com o meu cônjuge em casa? Eu estou levando a briga com meu filho? Eu estou levando a confusão da aula anterior? Isso. Eu estou levando... Essa nova turma não tem nada a ver com isso, né? Então a gente precisa saber se preparar, mas a gente precisa de recursos para isso. A gente precisa aprender. Como? O que eu faço? Pra respirar gente sempre é o recurso base, né? Esse é o inicial. Respira, mas a gente não aprende isso. Engraçado, eu só aprendi essa coisa da respiração depois que eu saí da sala de aula do dia a dia, né? E isso é muito louco, né? Os professores deveriam ter isso na universidade, né? A luta é essa, né? Para que a gente possa formar o professor nisso, porque tem coisas básicas do tipo, se eu tô nervoso... Eu entrei aqui nervoso. Mas bastante. Então, assim, o nervosismo vem numa situação de segurança do novo. Isso aqui para mim é novo. Então, a novidade traz segurança. Então, o que eu posso fazer? Eu sentei aqui, essa cadeira é boa, ela dá muito encosto. Então, se você traz o seu foco da sua atenção para a cadeira, para o assento, seu corpo sente seguro. E aí você mantém esse foco aqui, e aí ele vai trazendo segurança. E aí ele vai se acalmando. Então, fica aqui. Eu aprendi depois a gostar de parque de diversão tem 6 meses. Olha! Porque eu descobri isso. O que acontece? Você entra no brinquedo, você está com medo, você tensiona. Você tensiona, você diminui o seu contato com o encosto. Você diminui a superfície de contato. Estou falando com a física aqui. Mais medo ainda. Mais medo ainda. Mais medo ainda. Então, se você respira, a inspiração solta, você derrete. Aí vai te abraçando, né? Aí aquela cadeira te abraça. Pronto. E eu comecei a me divertir. Olha só, que experiência que legal. Nossa, que dica. Essa eu nunca... Também não conhecia. Eu não preciso disso, porque parque de diversões é a minha praia. Você já senta descansada. Eu gosto dessa adrenalina. Paulo, foi muito emocionante conversar com você. Eu realmente estou muito tocada. Tenho certeza que vai ajudar muitos professores. E, de novo, a gente vem falando isso. Se você curtiu esse podcast, deixa suas... Além do like, do compartilhamento com os amigos... Deixe perguntas que a gente passa tudo para os nossos entrevistados, porque eu tenho certeza que dá para sair muita coisa boa. E como muitos carregaram o Paulo e deram dicas para ele, eu tenho certeza que será um prazer para ele também te direcionar em qualquer caminho que você quiser trilhar aí como educador. Muito bom. Obrigada por ter vindo, Paulo. Foi uma honra. A gente estava com saudade, né, Carla? Então, agora a gente está conectado de novo. Que legal a sua história, que legal o seu caminho e que legal tudo que você está fazendo, não só para os estudantes, mas agora para os professores também. Com certeza. Tá bom? Vai ser uma honra te receber aqui quantas vezes você quiser voltar. Gente, foi muito bom, muito obrigado. Volto sim e como a Carla falou, estou à disposição dos professores. É isso. Me procura lá na internet e o que você precisar de algum curso, alguma leitura, alguma dica, alguma formação, pode me procurar, que assim como me ajudaram, eu ajudo os próximos. Pronto. Segue essa corrente. Legal. É isso. Valeu. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.